E aí pessoal, beleza? Meu nome é Danilo, eu sou o pai mesmo. E hoje eu vou comentar uma notícia que eu já tô até um pouco atrasado pra falar dela. Ela tá rolando por aí já faz um tempo. Se você não vive dentro de uma bolha, deve ter visto a imagem deste menino. Se você, por acaso, não viu, o que aconteceu foi o seguinte. Ele foi pego, teoricamente, tentando roubar a bicicleta de alguém. Alguns dizem que é um deficiente físico, outros dizem que não, mas não sei. Tentando roubar uma bicicleta. E aí um tatuador, junto com um outro rapaz, filmaram, né, e fizeram essa tatuagem no rosto dele. Isso virou uma comoção nacional, quase. Todo mundo falou do assunto, fizeram vaquinha para pagar a retirada da tatuagem do menino, várias clínicas dermatológicas entraram em contato com a família oferecendo ajuda, e aí houveram opiniões diversas a respeito do assunto. Algumas questionando se realmente deveria se fazer alguma coisa por um menino porque ele era, enfim, um bandido, outras defendendo o tatuador por ter feito isso, e, enfim, opiniões diversas, assuntos diversos, e eu queria falar um pouco sobre isso porque isso foi um imenso absurdo. Primeiro que ninguém tem o direito de julgar e condenar alguém a qualquer que seja a pena ou qualquer que seja o castigo por ter cometido um crime. E o que esse tatuador e esse outro cara que filmou tudo o que estava acontecendo fizeram foram crimes. Imagina que pegam você e fazem uma tatuagem em você contra a sua vontade. No rosto ainda. Escrevem qualquer coisa que seja. Ainda te seguram, te prendem e não te deixam ir embora. Só aí tem lesão corporal, cárcere privado, humilhação pública. Eles foram presos pelo crime de tortura, os dois. E, enfim, deve ser a pior coisa de tudo isso aí que eu acabei de falar. E eu queria deixar claro que, não, eu não defendo nenhum bandido que roube bicicletas, não acho que ele é um coitadinho, não acho nada disso. Eu só acho que fazer justiça com as próprias mãos está errado, e isso que esse tatuador fez e que esse cara fez está errado. E aí vem a ironia. Por quê? O tatuador, enfim, aparentemente não tem nada na ficha criminal dele, realmente, e eu li algumas matérias da mãe dele comentando algumas coisas, falando que ele está arrependido, que ele fez aquilo no calor da emoção, que ele já no momento seguinte já tinha se arrependido do que fez. Enfim, se ele tivesse arrependido logo em seguida, ele não teria postado e espalhado aí esse vídeo por aí, mas pode ser que ele realmente esteja arrependido, espero que esteja mesmo, porque é uma coisa realmente muito grave o que ele fez. Inclusive, ela conta a história de que eles foram assaltados várias vezes, ela mesma sofreu um sequestro relâmpago e foi agredida na frente do filho, e isso vai gerando algumas coisas no ser humano como um todo de um sentimento de injustiça. Porque ele sofreu assalto, sofreu violência, a mãe dele foi sequestrada, a polícia não resolveu os casos, né? Isso realmente vai gerando um sentimento de que, poxa, eu não tenho justiça. Não existe justiça e não vai adiantar eu levar, por exemplo, esse moleque, esse menino, pra polícia, porque eles não vão resolver. Amanhã ele vai estar solto de novo e aí isso pode ter motivado, sim, essa ação. Não, nada disso justifica. É só uma explicação mesmo. O fato é que o cara que filmou a ação toda, ele tem passagem pela polícia. Ele foi preso, cumpriu 5 anos de prisão por ter furtado a bolsa de uma mulher. E aí, veja só, ele tinha saído da prisão há um tempo, estava trabalhando de pedreiro, hospedado numa hospedaria, numa pensão, que é onde o tatuador também estava. E no meio dessa ação ele participa de uma tortura contra um menino que fez a mesma coisa, teoricamente fez, porque ele não fez, não chegou a cometer o crime em si, não foi julgado nem nada. E ele mesmo já tinha cometido isso. Ele mesmo já tinha assaltado e não tinha uma tatuagem no rosto dele. Cadê o sentimento de justiça? Por que antes de tatuar a testa do menino ele falou, não, peraí. A gente tem que fazer justiça, não tem? Então vamos ser justos aqui, tatua aqui primeiro em mim, depois você tatua nele. Não. Por quê? Porque ele passou pelo rito de justiça, de ser preso, de ser condenado, e cumpriu a pena dele e saiu. E a pena desse menino? 5 anos por ter furtado uma bolsa, roubado uma bolsa, enfim. A vida inteira com uma tatuagem no rosto por, teoricamente, ter tentado roubar uma bicicleta. O problema não está na punição, o problema está a punição sendo aplicada por alguém que não tem os direitos de fazer isso, e de uma forma extremamente desproporcional ao crime que teria sido cometido. Em algum momento na nossa sociedade, o ser humano entendeu que era necessário ter leis e ter regras para cumprir.
porque senão nós viveríamos numa barbárie sem limite, numa selvageria total. E quando a gente decidiu, como sociedade, que era necessário ter leis, que era necessário ter regras e que haveria possibilidade de se defender de uma acusação e que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, e que existem órgãos que regulamentam isso, a partir desse momento a gente deve ter a consciência de que são essas as instituições que devem fazer isso. Eu não estou aqui defendendo o bandido, eu não quero que isso pareça uma defesa de um bandido. Eu quero apenas que as pessoas comecem a pensar melhor a respeito dos atos que elas cometem por conta do calor de uma discussão ou do calor de uma coisa que está acontecendo ali na hora. Eu lembro que quando eu postei há um tempo atrás o vídeo falando de sequestro de crianças, eu vou pôr o link aqui para vocês darem uma olhada nele também, eu fiquei muito preocupado porque eu postei e o vídeo teve uma repercussão muito grande, teve mais de 11 mil acessos. E nos comentários um monte de gente começou a falar, eu conheço quem fez isso, tem uma fulana que mora no lugar tal, que pega criança e não sei o quê. E aquilo começou a me preocupar porque um boato desses gerado num comentário pode gerar um sentimento de justiça com as próprias mãos, de quem eventualmente conheça a pessoa que está sendo comentada ali, e pode terminar até em morte. Já aconteceu de pessoas, por conta de boatos no Facebook, lincharem outras pessoas e acabar até em morte. Então, sempre que se faz justiça com as próprias mãos, existe uma possibilidade muito grande de se cometer enganos. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Foi se fazer justiça com as próprias mãos e um negócio extremamente desproporcional, tanto que os dois estão presos, o tatuador e o pedreiro. Eu vi alguns comentários, o primeiro assim, não foi nem um comentário que eu recebi, foi uma mensagem que eu recebi no WhatsApp, do meu irmão. Ele tem uma lista de distribuição que ele manda algumas mensagens de vez em quando. E ele mandou o seguinte, serve para reflexão aqui. Se para cada pecado que você cometeu na sua vida, substitua pecado por erro, engano, crime, enfim, você fosse tatuado, existiria mais espaço para tatuagem no seu corpo? Pode parecer muito com quem nunca errou atira a primeira pedra, e não é por acaso que parece. É porque a gente erra também. E se para cada vez que nós errássemos, que nós cometêssemos um engano, que nós fizéssemos alguma coisa, uma pena extremamente desproporcional àquilo que a gente está fazendo fosse aplicada sobre nós, o que seria de nós? Enfim, e tem gente falando que, por exemplo, guerra é guerra. E algumas pessoas estão defendendo o bandidinho. Gente, ninguém, pelo que eu sei, pelo que eu li, pelo que eu vi, ninguém está defendendo o menino que tentou roubar a bicicleta. Se ele tentou roubar a bicicleta, ele é um bandido, ele deveria ser punido por isso. O que está sendo discutido aqui é por que quem puniu foi quem puniu e por que essa punição foi aplicada desse jeito. Aí uma outra pessoa comentou: o verdadeiro culpado nessa história é o Estado, que não tem competência para garantir a segurança do cidadão e ainda acha que tem moral para punir quem reage a este absurdo. O absurdo é roubar a bicicleta, pelo que eu entendi nesse comentário, e punir quem reage significa que esse cara está achando ruim a punição aplicada sobre o tatuador. Quer dizer que tudo bem, acontece alguma coisa errada, eu fico pensando no meu filho. Eu falo essas coisas porque eu sempre me preocupo com o meu filho. Fico pensando que ele faz alguma coisa errada na escola. E ele pode fazer, porque ele é criança, daqui a pouco ele vai ser pré-adolescente, adolescente, a gente faz um monte de cagada quando é jovem. E aí a professora da escola, a diretora da escola, sei lá, aplica um castigo físico no meu filho. Porque ele cometeu alguma coisa errada, porque ele fez alguma coisa errada. Digamos que ele, sei lá, pegue o lanche de um amigo. Sinceramente, eu acho que meu filho merece alguma punição se ele fizer isso. Mas não é a escola, através de um castigo físico, que vai fazer essa punição ser aplicada. É esse o paralelo que eu queria que as pessoas fizessem. Se o seu filho comete um erro, faz qualquer coisa, uma outra pessoa aplica um castigo desse, como fazer uma tatuagem no rosto, será que está certo? Será que a gente está imune a cometer erros, a cometer enganos, a cometer falhas? E mesmo que seja um crime, se uma pessoa comete um crime, a gente tem um sistema para isso. Né? Então, assim, poxa, reage ao absurdo, o absurdo aqui no caso roubar a bicicleta, e o cara acha que está errado o cara ter sido preso por tortura. Assim, paciência, cara. Outro comentário. A questão é que hoje em dia os valores estão invertidos. Os bandidos deitam e rolam e ainda são chamados pela esquerdalha de vítimas da sociedade. E o cidadão de bem que produz, paga impostos e carrega esse país nas costas não pode se defender. O marxismo cultural está acabando com o Brasil. Cara, primeiro, você pode se defender. Né? Eu queria muito entender qual que é a defesa que
garante esse tipo de coisa. Existe no nosso Código Penal a legítima defesa. Isso não foi legítima defesa, isso foi um ato covarde. Covarde. Enfim, o cara chama de esquerdalha porque estão chamando o menino de vítima da sociedade. Mais uma vez, eu não acho que o menino esteja certo, eu não acho que ele não devesse pagar pelo crime dele. Mas, mais uma vez, não é assim que se faz. Não é assim que eu gostaria que o meu filho agisse se ele presenciasse um ato criminoso qualquer. E não é assim que eu acho que a gente vai conseguir melhorar o nosso país. Eu gostaria muito que você desse a sua opinião aqui nos comentários. Deixe o seu like ou seu dislike no vídeo, se você gostou ou não. Eu tenho visto vídeos falando sobre isso e tá bem difícil de entender, porque quando fala defendendo o tatuador, parece que tá tudo errado, porque tem um monte de dislike, um monte de like. Então tá muito oscilando isso aí, não dá pra saber. Então deixa o seu like ou dislike se você gostou ou não gostou do vídeo. Se inscreve no canal caso você tenha gostado e queira ver os próximos vídeos aqui do canal Pai Mesmo. E volta semana que vem, porque toda semana tem pelo menos um vídeo e eu vou gostar muito de conversar com vocês. Até mais!